Ok, então hoje a gente vai fazer exercícios. Espero que vocês tenham muitas perguntas e que a gente passe a tarde toda resolvendo questões interessantes. Ok? Então, vamos começar? Alguém tem alguma pergunta para a gente começar ou eu vou as perguntas que eu selecionei? Querem perguntar alguma pergunta? Perguntar alguma questão? Como é que foi a lista 9? Se divertiram? A lista 9, o meu Mais mais ou menos, professor. foi só a terceira questão mesmo, o resto estava tranquilo. Tá, querem perguntar alguma coisa dela ou querem perguntar alguma coisa de outra lista, outro conteúdo? O senhor pode dar uma olhadinha na sétima questão da apostila? Eu vou ler aqui para o senhor enunciado. Vamos lá. Sétima questão, né? Isso. Uma urna contém 8 bolas numeradas de 1 a 8. 3 bolas são retiradas sem reposição. Seja x o maior número observado, calcule sua variância. Tá. Peraí que eu derrubei um lenço aqui. Vamos lá. Então, repete a questão, por favor. Sim, senhor. Uma urna contém 8 bolas numeradas de 1 a 8. 3 bolas são retiradas sem reposição. Seja x o maior número observado, calcule sua variância. Então, a Eu urna até contém 8 bolas numeradas de 1 a 8. 1, 2 até 8. Muito bem. Então, mais o que? Retira-se, 3 bolas sem reposição. retira-se, retiram-se 3 bolas, Sem reposição. sem reposição. E aí? É para calcular a variância. Para fazer essa questão, eu até tive uma ideia, só que a ideia que Ah, eu tive ia tá. demandar muito Então, tempo. tudo bem. Então você tem uma variável aleatória x, que é resultado do, do experimento que é retirar 3 bolas da urna, né? Sem reposição. Quer saber a Então, variância de x, né? essa variável aleatória x é o maior número retirado nas 3 bolas. Ah, x é o maior número. Isso, que está nas 3 bolas retiradas. Tudo bem. Então vamos lá. Ok. Então, deixa eu desligar aqui esse cidadão que ficar chamado WhatsApp. Voltando. A ideia que eu tive para fazer essa questão ia abrir muitos casos, ia dar muito trabalho. Eu queria saber se o senhor tem alguma ideia para ser mais simples. Hum. Bom, eu nem vi a questão, na verdade, não resolvi ela. Então deixa eu resolvê-la para ver se tem alguma, se vem alguma coisa em mente. Primeiro, vamos chamar de x1, x2 e x3, respectivamente, o, bom, acho que não. Acho que eu vou chamar de, sei lá, y, tá? Y vai ser o conjunto das 3 bolas, tá? Então eu tenho aqui, eu tenho meu é, então eu tenho o espaço amostral, tá? Ômega, vamos chamar, que é o conjunto das bolas 1, 2, 3 até 8, né? Tá? Só que quando eu tiro 3 bolas sem reposição, o espaço amostral que eu estou considerando é outro, concorda? É, Sim. é o conjunto, no caso aqui, é o conjunto, vou chamar de, vou chamar de x não, x já vai ser usado, vou chamar de, sei, ômega tio, vai ser o produto de ômega, na verdade vai ser um subconjunto de ômega por ômega, tá? Que vai ser formado por 3 bolas, x1, x2, x3, que são diferentes, porque que é sem reposição, né? Então, ômega tio é o conjunto das listas x1, x2, x3, que pertence ao conjunto 1, 2 até 8 ao cubo, para dizer que é formado por 3 elementos, de modo que x1 é diferente de x2
x2 é diferente de x3 e x3 é diferente de x1, tá? Essa é a condição. Tá bom. Em outras palavras, ômega t é formado pelas listas de 3 elementos diferentes entre si, tá? Quantos elementos tem ômega t? Quantas listas de 3... Oi? 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7 vezes 6, né? Dividido Sobre por... 3, não? Oi? Sobre 3, não? Essa é uma pergunta. Sobre 3 fatorial ou não? Isso. Sim. Por quê? Porque é uma bola que a ordem não importa. Tá. Mas, bom, calma aí. Depende de como eu estou encarando esse experimento. Eu estou olhando para conjunto x1, x2, x3, ou seja, o resultado a ordem não importa, ou eu estou olhando para a sequência x1, x2, x3. Você pode encarar dos dois jeitos, tudo bem. Tá? Pode encarar dos dois jeitos. Tá bem. Então vamos encarar como dessa maneira, tá? x1, x2, x3 com a ordem importando, ou seja, aqui no meu espaço amostral x1, por exemplo, no meu espaço amostral 1, 3, 7 é diferente de 3, 1, 7, ok? Aí qual é a pergunta? É para calcular a variância dessa variável aleatória x. Então eu pego x e defino como sendo o máximo de x1, x2, x3, né? Uhum. Ou seja, o máximo entre x1, x2, x3, onde, né? Vou chamar assim, x de ômega é o máximo, x de ômegazinho, se ômegazinho é igual a x1, x2, x3, então x de ômegazinho corresponde a o máximo de x1, x2, x3. Por exemplo, x de 1, 3, 7 é igual a 7, né? X de 3, 7 e 1 também é 7. Já x de 1, 2, 5 é igual a 5, tá? Ou x de 2, 1, 5 também é 5. Tudo bem? Certo. Tá legal. Então, primeira pergunta, quanto é a esperança de x? É a probabilidade de escolher o valor máximo entre os três dividido vezes o valor. Vamos lá. Isso aqui vai ser o somatório sobre todos os valores possíveis para o valor máximo, que eu vou chamar de mzinho, vezes a probabilidade de x ser igual a mzinho. Concorda? Sim. Tá. Agora, quanto pode ser o valor máximo? O valor máximo pode ser, né? 1 até 8. Pode ser 1 realmente? Ah, Não. Não, na o profissão. mínimo é 3. Então não pode ser 1. Pode ser 2? Também não. Também não. O Então mínimo ele é começa 3. no 3, né? Isso. Tá? Então, qual é a probabilidade do x ser igual a 3? Vai ter que calcular pelo menos cair o 1 e o 2. Porque para o x ser igual a 3, os outros têm que ser 1 e 2. Exatamente. Então, eu tenho que pegar todos os casos, né, que, né, cai 1 ou 2, né? E um 3 aparece também. Concorda? Sim. Quantos casos eu tenho aqui? 3. Na verdade, eu tenho 6, né? Ah, é verdade. Sim, verdade. sim. São 6. Porque eu pergunto os 3, tá? Então, eu tenho... Então, no total, eu vou ter quanto? 6 fatorial, né? Sobre o número de elementos, que é Por que 6 8. fatorial? Oi? Por que 6 fatorial?
3. 6 fatorial não. 3 fatorial. 6. Ah, Tá? 3 fatorial sobre 8 vezes 7 vezes 6. Concorda? sim. Então, essa é a primeira conta. Tá? Note que alguém aí, eu não sei quem foi que sugeriu considerar sem ordem. Eu. Eu quem? Iago. Iago. Então, daria certo do mesmo jeito, né? Se você considerasse sem ordem, você só teria um conjunto, né? Aí seria 1 sobre número de elementos, tá? Mas eu estou considerando com ordem. Então, tem que pegar as combinações possíveis, tá? Acho que não faz muita diferença, mas tudo bem. Vamos lá? Agora, qual é a probabilidade de x ser igual a 4? Pode cair 1 e o 2, 1 e 3 ou 2 e o 3. Aí tem esses 3 casos de números, só contar a quantidade de vezes que aparece sobre o espaço amostral. Exatamente. Ou seja, o 4 tem que aparecer. E depois, para os outros dois números, pode aparecer, né, x1 e x2 escolhidos entre x1 e x2 estão escolhidos entre os números 1, 2, 3. Tá? Não é isso? 3 escolhe 2, então. 3 escolhe 2. Perfeito. Tem 3 escolhe 2 casos. Mas eu preciso permutá-los. Para cada escolha que eu faço, eu tenho 3 fatorial possibilidades. Então, esse é o número de listas com 3 números, onde o 4 aparece e os outros dois estão entre 1, 2, 3. Tá? 3 escolhe 2 é igual a 3 escolhe 1, que é igual a 3. Exato. E eu divido isso por 18 sobre o total. Divido isso por 8 vezes 7 vezes 6. Concorda? Dá pra cortar o 3 fatorial com 6, né? Também. Dá. Vocês podem fazer isso, tá? Agora eu posso pegar a probabilidade de x ser igual a 5, vai ser análogo. O 5 tem que aparecer, o x1 e o x2 tem que ser escolhidos entre o conjunto 1, 2, 3, 4. Aí vai ser 4, escolhe 2. Vezes 3 fatorial. Concordam? Sim. Alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal? Quem tiver, abre o microfone e pergunte. Professor, na verdade, eu até tenho. Por que foi que você preferiu, o senhor preferiu considerar a ordem, sendo que o espaço amostral seria um só, pelo menos das bolas não. Ô, Iago, essa é uma escolha, entendeu? Uma escolha. Talvez não seja melhor. Talvez seja melhor sem a ordem. Tudo bem. Acho que talvez agora eu acho que é melhor sem a ordem, mas isso não afeta nada, tá? Eu já comecei com a ordem e tenho que continuar, tá? Entendi, obrigado. Então, x igual a 6, eu vou ter 5, escolhe 2, 3 fatorial, sobre 8 vezes 7 vezes 6. Concorda? Sim. E por aí vai, tá? O jeito que você fez de fato foi bem mais rápido do que eu tinha pensado. O jeito que o quê? Não entendi. É o quê? Como é que é? Não entendi. Agora, Tá, fala de novo. o jeito que o senhor fez foi mais eficiente do que o jeito que eu pensei. Legal. Tá? Eu tinha pensado em abrir muita conta. Não ia dar muito certo. Alguém tem alguma pergunta em relação ao que a gente discutiu aqui? Se tiverem, perguntem. Tá? O que a gente fez até agora? A gente só calculou essas probabilidades, ok? Só calculou as probabilidades, esses valores aqui. Deixa eu destacar. Isso aqui, tá? Mas aí é fácil calcular a esperança, porque basta eu multiplicar n por esses valores que foram achados aqui, né? Tem umas simplificações aí para fazer, tudo bem? Por exemplo, isso aqui vai cortar sempre. Muito bem. E aí eu vou calcular os valores 7 escolhe 2, por exemplo, que é a mesma coisa que 7 escolhe 2 é a mesma coisa que
3 escolhe... Não, enfim, cálculo 7 escolhe 2, cálculo 4 escolhe 2, por aí vai, né? Ok? E aí faço o cálculo da esperança. Acabou? Acabou? Não, porque a questão aqui é a variância. A questão que é a variância. Mas quem é a variância? A variância vai ser a esperança de x menos a esperança de x ao quadrado. Contrário, contrário. Esperança de x ao quadrado menos a esperança de x Ah, tá, você fez uma ao simplificação. quadrado. Ah, bom, você está falando de definição, né? Tá legal. Esperança de x menos a esperança de x Isso, ao isso, isso. quadrado. Isso aí, né, que você está falando? Isso mesmo. E eu estou falando que isso é igual à esperança de x ao quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado. Veja, quando eu calculo isso aqui, quando eu calculo a esperança de x, quando eu calculo esse valor, digamos que isso aqui deu μ. Tá? Deu μ. Automaticamente eu já tenho essa parte. E do jeito que eu fiz, é simples também calcular quem é a esperança de x ao quadrado. Quem é a esperança de x ao quadrado? É o somatório, para n variando de 3 até 8, de m ao quadrado, a probabilidade de x ser igual a n. Ok? Sim, sim. Tudo bem? Sim, tá ótimo. Obrigado, professor. De nada. Deixa eu fazer um comentário nessa questão, que eu acho que é um comentário importante. Pessoal, aula passada eu falei de distribuição conjunta, vocês estão lembrados? Sim. Beleza, então veja só. Aqui eu tenho um espaço amostral, eu vou simplificar esse problema. Ao invés de 3 lançamentos, eu vou pegar só 2, tá? Meu espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? E eu vou pegar, vou chamar de sigma de ômega ao quadrado, o produto cartesiano de ômega por ômega. Ou seja, os pares, né? x1, x2, tudo bem? Tá? Sim. Com xi entre 1, 2 até 8. Concorda? Tá? Então agora eu vou fazer uma tabelinha, tabuleiro de xadrez, 8 por 8, tá? E cada linha eu vou representar um número. Deixa eu tentar desenhar isso aqui direitinho. 1, 2, 3, 4. Juro que eu desliguei meu celular. Ele se revoltou contra mim. Deixa eu descavar isso aqui. Ok? 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza. Pronto, tabuleiro de xadrez aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é que representa essa casa? Essa casa representa o par 3, 4. E essa casa daqui representa o par 6, 6. Tá claro? Sim. Beleza. Então, quando você tem duas variáveis aleatórias, no caso você tem a variável x1 e a variável x2, as duas definidas de ômega, né, na reta, que representam o primeiro resultado e depois o segundo resultado do lançamento. Concorda? Então, x1 é o primeiro resultado, x2 é o segundo resultado do lançamento, da escolha, né, da bola. x1 é o primeiro resultado da retirada da bola e x2 é o segundo resultado, tá? Depende de x1, claro, tá? Você pode pensar no par x1, x2, tá? Faz sentido? Faz, né? Tá?
E aí eu posso calcular esperança de coisas como x1 mais x2 ou coisas ou, por exemplo, nesse caso específico, quem é o máximo entre x1 e x2? Quem é o máximo entre x1 e x2? O maior. O maior, beleza. Mas se eu tiver nesse tabuleiro aqui e eu pegar essa casa aqui que eu vou pintar de amarelo, quem é o máximo? O 6. O 6. E nessa casa, quem é o máximo? O 8. E nessa casa aqui, quem é o máximo? O 3. Tá? Então vejam que daqui para cima, o máximo, nessa parte que eu estou pintando aí nesse triângulo superior, o máximo é sempre o x2. Incluindo a diagonal também. A diagonal tanto faz. Você pode pegar o máximo como sendo x1 ou como sendo x2. Concorda? Sim. Tá? Essa parte amarela aí, o máximo é x2. E na parte vermelha, o máximo é x1. Tem uma intersecção aí na diagonal. Diagonal tanto faz. Se é x1 ou x2. Concorda? Sim. Beleza. Então note que, né? Eu posso calcular o máximo, né? De x1, x2. Isso vai ser x1 quando x1 é maior que x2, maior ou igual. E vai ser x2 quando x1 é menor ou igual que x2, né? Então eu posso calcular a esperança do máximo dividindo o meu espaço amostral em duas partes. Tá? Tá claro? Por exemplo, se o meu problema fosse com reposição e de modo independente, tá? Todos os resultados eram possíveis, né? Sim. Beleza? Todos os resultados eram possíveis. Então eu poderia pegar e calcular a esperança do máximo, calculando x2 vezes os casos onde x1 é maior que x2, que no caso corresponde a essa diagonal de cima, né? Quantos elementos tem a diagonal de cima? Soma de x2 variando de... Seria 8 vezes 4, seria 36. 8 vezes 7 dividido por 2, não é isso? 8 Ah, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, incluindo a diagonal, né? Isso aqui vai dar 8 mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, dividido por 2. Aliás, não tem dividido por 2, não. Essa soma, né? Então, 8 vezes 7 dividido por 2. 9 vezes... Confundindo todo. 9 vezes 8 dividido por 2, né? E aqui eu tenho que dividir isso tudo por 36. Que é o número total de quadradinhos. Aqui a probabilidade vai ser isso aqui. A probabilidade do máximo ser x2, tá? 32, professor. Confundi. Oi? 32, confundi. 32, né? Tá bom. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou explicando para vocês. Que você pode calcular o máximo pensando nesse tipo de diagrama aqui, entendeu? Dividindo em casos. E isso permite você fazer esse tipo de conta. Tá? Tudo bem? Tudo certo. Ótimo. Vamos voltar então. Próximo problema. Vocês querem perguntar mais algum ou eu vou fazer os problemas que eu trouxe? Querem perguntar mais algum? Não, sem mandar mensagem sem mandar mensagem pelo chat, que eu não consigo ler. Professor, Oi.
Eu fiquei em dúvida em o problema da lista 10. Você pode ajudar a responder, por favor? Posso? Como é o problema? Tá, peraí, professor. Vou ler aqui e vou falar pro senhor, tá? Tudo bem. É o problema 5 da lista 10. Aí ele tá falando bem assim. Lista 10 eu acho que eu tenho todos os problemas aqui, que eu trouxe ela toda aqui pra gente Graças a discutir. Deus. Então deixa eu colocar aqui ela pra gente. Tá, vamos lá. Lista 10. Tudo bem. Problema 5. Isso, professor. Eu fiquei em dúvida em como calcular a esperança de Y. Tá. Vamos lá. Então, primeiro, considera uma variável aleatória x com distribuição binomial de parâmetros n igual a 10 e p igual a 0,7. Letra A. Calcule a probabilidade de x ser igual a 2. Quanto é isso? Ô, professor, é que, tipo assim, nesse caso, eu deixei o cálculo estendido. Eu não fui fazer na calculadora, não. Aí ficou tudo montado lá. O que é que significa uma variável aleatória ser binomial de parâmetros n igual a 10 e p igual a 0,7? Para começo de conversa, para ela ser binomial, são vários estágios de Bernoulli. Então, a probabilidade de sucesso, nesse caso, é de 70%. Verdade. O N seria a quantidade de ensaios, no caso. Exato. E como é que você calcula a probabilidade de x ser igual a k? Aí seria N escolhe K vezes a probabilidade elevado a K, Vezes p elevado a k, vezes 1 menos P elevado a N menos K. 1 menos p elevado a n menos k. Nesse caso, o k é 2. Deixa eu apagar isso tudo aqui, porque esse negócio está muito grosso. Então, mais fininho, tá? Então, letra A. De novo. Letra A. Probabilidade de x ser igual a 2. Como você bem falou, binomial é a soma de 10 Bernoullis, porque n igual a 10 aqui. Então, isso fica 10, escolhe 2. P elevado a 2. 1 menos P elevado a 10 menos 2. Tá? Ou seja, se é 10, escolhe 2. 0,7 ao quadrado. 1 menos 0,7, que é 0,3, elevado a 8. Ok? Malena que está me perguntando? Sim, professor. Tudo certo até aí. Aqui você fez, né? Sim, sim. Tá. E a esperança de x? A esperança seria N vezes P, né? N vezes P. N é 10, P é 0,7, que é igual a 7. Beleza. Mas você não está me perguntando isso, você está me perguntando o item B. Isso. O item B diz, defina y como sendo a binomial independente de x, como a parâmetro P igual a 0,7. Calcule a esperança da soma e a probabilidade de x mais y igual a 3. Qual das duas que você quer que eu faça? Ou as duas? As duas, por favor, professor. Tá. Esperança da soma. Quanto é a esperança da soma de duas variáveis aleatórias? A soma das esperanças. Soma das esperanças. Se você... tá. Tá. Agora acho que eu estou entendendo o seu problema. Isso não tem como calcular, Malena. Não tem como calcular. Eu fiquei em dúvida nesse daí, professor, porque... Porque não tem o parâmetro N, né? Aí eu Exato. fiquei, e agora? Aí eu fui tentar ver no YouTube, no Google, aí eu lá. Me desculpe. Me desculpe. E eu tava me achando super burra, professor. Ó, nossa, fiquei passando... Vocês têm que parar de se julgar. Isso é uma lição para vocês pararem de se julgar, acharem que são burros. Ninguém é burro aqui. Todos vocês são muito inteligentes. E na medida que vocês se acham burros, vocês perdem a oportunidade de aprender.
tá? E não querem perguntar as coisas e aí não aprende mesmo. Então, para de pensar dessa forma, porque isso não é produtivo. Ficar se julgando e ficar julgando os outros não é produtivo, tá? Então, o erro aí é meu. Eu esqueci de colocar o parâmetro n. Eu vou colocar o parâmetro n igual a 5 e agora você sabe fazer, concorda? Sim, sim. Beleza. Talvez, ou seja, isso aqui é igual a isso, e aí a esperança de y já foi calculada de x, vai ser n de 0,7, tá? Talvez a única pegadinha não, a única coisa que eu queria que vocês me dissessem é esse aqui. Quanto é que é esse aqui? Bom, como as variáveis aleatórias são independentes, eu posso dividir em casos, porque para que seja 3, eu posso ter o x igual a 2 e y igual a 1, ou posso ter o x igual a 1 e y igual a 2. Verdade. Verdade, verdade, verdade. Então você pode fazer isso, né, dividindo em casos, e a gente vai fazer isso aqui, do jeito que você está propondo. Ou seja, como as variáveis aleatórias são independentes, eu vou calcular a probabilidade de x ser igual a 1 e y ser igual a 2, eu sei calcular. Que é o produto dessas probabilidades. É o produto de x ser igual a 1 vezes y ser igual a 2, tá? E aí, eu posso também fazer as outras coisas para x igual a 2 e y igual a 1. E também tem x igual a 0, y igual a 3. E tem x igual a 3 e y igual a 0. Concorda? Sim. Então eu faço esses 4 casos, somo tudo, né? E eu encontro a probabilidade, né? Como esses casos são disjuntos, tudo bem? Quando eu somar tudo, eu encontro a probabilidade de x mais y ser igual a 3. Concorda? Sim. Sim, sim. Beleza. Modo mais rápido de fazer isso e mais simples. Ô, professor, o senhor vai gravar essa aula de exercícios? Eu estou gravando. Tá gravando no OBS, né? É. Estou gravando também no Meet. Tem cidade de gravação. No Meet não está, não. Tá. Tudo bem. Forma mais rápida de fazer aquilo lá. Forma mais rápida é a seguinte. O que é x? X é uma soma de Bernoullis, 10 Bernoullis, com parâmetro P igual a 0,7. E o que é y? Y é a soma de 5 Bernoullis com parâmetro P igual a 0,7. E o que é x mais y? Seria uma distribuição de Bernoulli com 15, com n igual a 15? Exatamente. Como o parâmetro é o mesmo, acaba que x mais y acaba virando uma soma de 15 Bernoullis com parâmetro 0,7. Ou seja, isso aqui você pode chamar de z, e z é uma Bernoulli com parâmetro 15, parâmetro n igual a 15, parâmetro p igual a 0,7. Ou seja, a probabilidade de z ser igual a 3 vai ser 15 escolhe 3, p ao cubo, 1 menos p elevado a 12. Tá? Isso só funciona porque o parâmetro P é igual, né? Só funciona porque o parâmetro é igual. Se os parâmetros não fossem iguais, dava ruim. Tá? Se eles não fossem iguais, teria que fazer, como eu falei, dividido em casos, né? É. Eu ainda podia forçar um pouquinho a barra, pegando um parâmetro P, por exemplo, aqui, igual a 0,3, que aí eu podia pensar em 1 menos y. Okay? O y vai ser uma Bernoulli de parâmetro 0,3, mas eu posso pensar também em 1 menos y, que é uma Bernoulli de parâmetro 0,7. Porque se y tem sucesso com chance 0,3, 1 menos y tem fracasso com chance 0,7. E o fracasso para y é um sucesso para 1 menos y. Concorda?
Sim. Então tem esse jeito de contornar essa coisa com parâmetros diferentes, mas os parâmetros têm que somar um. Tá? Só uma observação. Tudo bem, pessoal? A ideia aqui era exatamente ver vocês fazerem o problema desse jeito. Tá correto. Parabéns. Isso aqui tá correto. Mas também tem esse jeito que é mais, digamos assim, sofisticado, né? Dá esse resultado de cara. Próxima questão. Próxima questão. Ninguém tem mais questão nenhuma? É só uma dúvida que não é muito questão, é porque na apostila aqui teria que o nosso próximo assunto seria enunciado do teorema central do limite. Você vai passar esse assunto pra gente ou não? Estou em dúvida ainda. Estou em dúvida. Estou querendo fazer mais problemas com vocês. Vamos lá. Talvez sim, na aula que vem. Vamos lá, pessoal. Então, já que vocês não tem mais questões, deixa eu ir para voltar aqui para meus problemas, os que eu trouxe para a gente discutir, tá? Começar com o primeiro problema. Mostre que se probabilidade condicional de probabilidade de A dado B, né? Mostre que probabilidade de A dado B, né, é igual a probabilidade de B dado A vezes probabilidade de A dividido pela probabilidade de B, sempre que probabilidade de A vezes probabilidade de B é diferente de zero. Tá? Então são duas coisas. Primeira coisa é mostrar essa parte aqui. Mostrar essa igualdade, desde que probabilidade de A e probabilidade de B sejam diferentes de zero. E isso é simplesmente a conta, né? Probabilidade de A dado B. A probabilidade de A intersecção B dividido pela probabilidade de B. Isso eu posso escrever como probabilidade de A intersecção B dividido pela probabilidade de A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B, porque esses caras aqui se cancelam e sobra exatamente o lado de lá. E isso é o que a gente enunciou aí, a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Tá? Isso é um se somente se. Tá? Então, essa primeira parte está feita. Fizemos até aqui, né? Mostre que isso aqui acontece sempre que isso aqui acontece. Agora vamos para a segunda parte. Então, a segunda parte fala o seguinte. Se a probabilidade... Professor, Oi. você pode repetir essa última parte mais devagarzinho, por favor? Não consegui acompanhar o raciocínio. Qual parte? O intervalo entre o senhor ter visto essa intersecção e levar ele na probabilidade de B dado A. Vamos lá. Então, primeiro, vamos aqui. Essa igualdade, concorda? Sim. Daqui para cá, eu só fiz multiplicar em cima e embaixo por probabilidade de A. Eu multipliquei esse cara com esse cara daqui. Sim. Corta a probabilidade de A com probabilidade de A, dá exatamente o lado esquerdo. Concorda? Sim. Sim, sim. Concorda? Sim. Sim. Beleza. Então, essa igualdade também vale. Tá? Porque quando eu corto probabilidade de A com probabilidade de A, fica exatamente do lado esquerdo. Tá? E agora, observe que isso aqui é a probabilidade de A dado B dado A. Isso é isso. E acabou. Ah, Mas por que isso seria sempre que P de A e P de B são diferentes de zero? É simplesmente para você definir. Para você definir probabilidade de A dado B, é necessário que P de B seja maior que zero.
E para definir P de B dado A, é necessário que P de A seja maior que zero. Então isso aqui é simplesmente para fazer sentido. Essa é P de A dado B e P de B dado A. Entendeu? Ah, só isso? Ok. Só isso. Só isso, só isso. Próxima pergunta. Então, vamos para outra parte. Se probabilidade de A dado B é maior que a probabilidade de A, né? Isso aqui acontece o quê? Se o que acontece? A probabilidade de A intersecção B sobre a probabilidade de B é maior que a probabilidade de A. Isso quer dizer o quê? Que a probabilidade de A intersecção B é maior que a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Concordam? Sim. Pega esse cidadão e passa dividindo para o lado de cá. Continua aqui em cima. Vai dar o quê? Probabilidade de A intersecção B dividido pela probabilidade de A maior que a probabilidade de B. Concordam? Sim. Isso quer dizer que a probabilidade de B dado A é maior que a probabilidade de B. Tá? Então, eu comecei com isso e acabei com o que eu queria. Então, né, isso vale. Tá? Que era o que eu queria provar. Que se a probabilidade de A dado B é maior que a probabilidade de A, então a probabilidade de B dado A é maior que a probabilidade de B. Tá certo, pessoal? Sim, sim. Essa foi tranquila. Tranquilo, né? E no caso, só vai ocorrer quando A e B são independentes, né? Sim, não são independentes, no caso. Ah, boa pergunta. Quando é que ocorre a igualdade? A igualdade seria quando eles são independentes. É, exatamente. Excelente observação. Igualdade se somente se A e B são independentes. Ok? Excelente observação. O que é que significa A e B serem independentes? Quer dizer que você tem igualdade aqui. Né? A probabilidade de A intersecção B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Né? E aí você tem igualdade em tudo, tá? Muito bem, meus caras. Vamos para a próxima. Vocês viram esse problema? Sim, sim, professor. Fica acharam. Isso é muito comum. Eu achei meio que um absurdo aí nesse problema. Oi? Eu achei meio que um absurdo aí nesse problema. Como assim um absurdo, Renato? É porque se P de G dado T é igual a P de T dado G, é porque P de G é igual a P de T. Exato. Isso é uma das coisas que o problema está pedindo. Primeiro, vamos ler aqui, né? Considere G como um evento que um acusado é culpado, né? G de guilty. E T como um evento que o testemunho é verdadeiro, T de true. Alguns advogados argumentam com base na suposição de que a probabilidade do cidadão ser culpado, dado que o testemunho é verdadeiro, é igual à probabilidade do testemunho ser verdadeiro, dado que o acusado é culpado. Tá? Eles argumentam usando essa igualdade. Tudo bem? Tranquilo. Muito bem. Professor, teria como provar a independência das variáveis aleatórias T e G? Não, elas não são independentes necessariamente. Por isso mesmo. Eu não estou falando que elas são independentes não, viu? O que a gente está discutindo aqui é o seguinte, tá? O cidadão, ele é preso.
Então, ele é preso e aí você vai entrevistá-lo. Vai fazer vai fazer a interrogatório com ele. Aí tem uma variável aleatória G, que é Bernoulli, 0,1, que é simplesmente ele ser culpado ou não pelo crime, né? E você quer descobrir essa variável aleatória. Ó, como é que você descobre isso? Você, em geral, faz um monte de perguntas para ele. E ele dá um monte de respostas. Tipo, você faz uma pergunta específica para ele, relacionado com o crime, e ele dá uma resposta, tá? Essa resposta eu estou chamando de T. Essa resposta, em geral, eu posso verificar como policial. Eu posso ir para, sei lá, para o local do crime, checar se o que ele falou é verdade ou não, tá? Então, eu quero calcular o quê? A probabilidade dele ser culpado, guilty, dado que ele falou a verdade. Tá? E os advogados às vezes confundem isso com a probabilidade dele falar a verdade, dado que ele é culpado. E essas coisas são diferentes. Essas coisas são diferentes. Tá? Por exemplo, suponha que ele mentiu. Suponha que ele mentiu. Tá? Eu posso afirmar que ele é culpado? Não. Não posso afirmar que ele é culpado. Tá? Então, essas coisas, trocar a ordem dessas probabilidades condicionais, dado que ele mentiu, ou seja, dado que ele mentiu, eu quero calcular a probabilidade dele ser culpado. Tá? Isso não é a mesma coisa disso aqui, não. Tá? Não é a mesma coisa da probabilidade dele ter mentido, dado que ele é culpado. Tá? Dado. Por exemplo, a probabilidade dele ser culpado, dado que ele mentiu, pode ser bem próxima de 0. 0,01. Tá? É muito raro, digamos assim, nas condições que você está analisando, é muito raro você encontrar, mesmo ele tendo mentido, ele ser culpado. Tá? Mas o advogado pode argumentar e dizer o seguinte, ó, se eu pegar culpados, tá? Eles em geral não mentem. Então isso aqui, aliás, em geral eles mentem. Culpados em geral mentem. Então se ele for culpado, a probabilidade dele mentir é tipo 1. E aí você, o 0,99. Estão entendendo ou não? Sim. Entender. Então, se o cara é culpado, ou seja, eu estou olhando o conjunto dos culpados, a chance dele mentir é muito alta. Digamos assim, assuma isso, tá? Assuma isso. Tipo 0,99. Por outro lado, se o cara mentiu, né? Talvez a probabilidade dele ser o culpado seja muito baixa. Talvez. Tá? Ele mentiu por outras razões. Tá? Que ele estava pressionado, seja lá o que for. E aí o advogado vai argumentar com o público dizendo que essas duas coisas são iguais, e não são iguais. Elas são iguais quando a probabilidade de ser culpado e mentir é parecida, entendeu? Por exemplo, se você tiver com um crime extremamente raro, será um serial killer, a probabilidade de ser culpado é muito baixa. Você pegar um elemento na população qualquer. Tá? Mas talvez a probabilidade de mentir no interrogatório seja razoavelmente alta. Enfim, para se proteger, ou seja lá o que for. Então, essas coisas são diferentes em geral. Tá? E o objetivo do exercício é mostrar que elas só são iguais quando
o P, a probabilidade de mentir e a probabilidade de ser culpado é a mesma, tá? Vamos provar o item B primeiro. Então, quanto é a probabilidade de G dado T? Probabilidade de mentir, intersecção. A probabilidade de ser culpado, intersecção, falar a verdade, dividido pela probabilidade de falar a verdade, tudo bem? E isso acaba sendo o quê? Acaba sendo igual à probabilidade de T de G, de G intersecção T, dividido por P de G. Então vamos começar assim. Se P de G é igual a P de T, então as probabilidades condicionais são iguais. Tudo bem? Todo mundo entendeu a prova? Sim. Sim, pode continuar. Pronto. E o contrário também é verdade. Se vale essa igualdade, você cancela isso aqui com isso aqui e fica com a igualdade dos quocientes. Tá? Então é bem fácil mostrar o item B. Tá? O item A é para vocês refletirem na diferença no caso real. O item A é para calcular a diferença no caso calcular os valores no caso real. Vamos lá. Greg, inclusive, aí está dizendo que 60% dos acusados são realmente culpados. Então, como é que P de G seria 0,4? Não seria... Mais um erro. É Malena de novo? Não, é a Sofia. É quem? Sofia. Tá, Sofia, mais um erro, tá? 0,6. Vamos lá. Então, quanto é que é P de G dado T? A probabilidade da intersecção sobre a P de T. Exatamente, sobre P de T. Tá? No caso, eu vou chamar a probabilidade da intersecção de alfa, um número qualquer. P de T é igual a 0,8. Né? Agora, quanto é que é P de T dado G? É o mesmo alfa, que é a intersecção, dividido por 0,6. Quem é maior? Se eu dividir... P dado G. P de T, isso. P de T dado G é maior que P de G dado T, né? Que aqui eu estou dividindo por 0,6 e aqui eu estou dividindo por 0,8. Ok, pessoal? Tudo bem? Sim. Próxima pergunta. Ô, professor, tem como a gente provar que P de G é independente de P de T ou que eles são independentes um do outro? Não. Informações não. Não. Bom, não dá para provar isso só sem mais informações, tá? E na prática, provavelmente, o fato de ser culpado e falar a verdade num testemunho deve estar muito correlacionados, entendeu? Entendi. As duas coisas devem estar muito correlacionadas. Em geral, talvez o culpado ele não fale a verdade. Está querendo atrapalhar a investigação. Então tem uma correlação, entendeu? Não devem ser independentes. Tá? Teria como a gente calcular esse valor alfa? Qual o valor? A intersecção, a probabilidade da intersecção de G e T. T tem. Mas vai requerer... Você está querendo falar no caso prático, né? Sim. Uma situação de tribunal mesmo, né? Não é isso? Isso mesmo. Então, em geral, para fazer esse tipo de coisa, você precisa... por exemplo, eu quero calcular a probabilidade de ser culpado, dado que falou a verdade, né? Então, você precisa, em geral, ou seja, eu preciso calcular
probabilidade de ser culpado e falou a verdade, dividido pela probabilidade de falar a verdade, tá? Então, em geral, você vai ter que limitar um pouco mais seu exemplo, seu problema, entendeu? Seu experimento, no caso, tá? Então, por exemplo, você vai precisar, para começar, talvez falar exatamente de um determinado tipo de crime, né? Por exemplo, roubo de celular, tá? Talvez você precise limitar o tipo de crime porque você quer que o comportamento do assaltante não seja tão variável, tá? Você quer... E talvez até o assaltante tem que ter entre 20 e 30 anos, tá? Enfim. Então você tem que começar a limitar a sua amostra, digamos assim, né? Para tentar torná-la um pouco mais homogênea, para parecer mais com um processo aleatório que você controla, que você tem uma probabilidade envolvida, que você conhece, né? E depois você vai querer olhar para a população dos que são culpados, que você conseguiu provar que são culpados, tá? Em geral, você calcula isso, né? Usando a fórmula de Bayes. Aquela fórmula que a gente acabou de provar, né? Você vai pegar P dado G vezes probabilidade de T, né, sobre probabilidade de G. Tá? Em geral, você calcula esse tipo de coisa usando essa fórmula, né? Tá certo isso aqui? Aqui eu acho que tem um T embaixo e tem um G em cima, né? Ao contrário. Aqui tem um T embaixo. Você não calcula isso diretamente, entendeu? Você calcula isso e calcula essas duas coisas. Qual a vantagem de você fazer isso? A vantagem é a seguinte, que quando você quer calcular essa quantidade aqui, tá? Você pega o histórico de culpados por aquele crime lá na penitenciária local, o histórico de perguntas iguais que você fez, né, que receberam respostas, e o histórico de avaliações, se aquilo foi verdadeiro ou não. Se isso for razoavelmente grande, você consegue estimar essa probabilidade. Probabilidade de um culpado ter falado a verdade ou não. Ah, mas como é que você soube que aquela pessoa era culpada? Com outros métodos, né? De outras maneiras, né? Você tem uma base aí de 10 mil ladrões de celular, todos você perguntou onde ele estava no momento do roubo, e aí você sabe, você conseguiu verificar para esses 10 mil se ele estava naquele lugar ou não no momento do roubo, tá? Porque você olhou, por exemplo, a geolocalização do celular dele. Isso é uma identificação. Isso permite você calcular esta quantidade aqui, tá? Aí você tem que calcular essa outra quantidade. Quem é essa outra quantidade? É a probabilidade de uma pessoa ser um ladrão de celular. Aí isso entre a população de Maceió, por exemplo. Aí isso aqui é mais fácil de calcular, porque você vai pegar todos os ladrões, toda a população, dividir pelos ladrões, todos os ladrões de Maceió, dividir todos os ladrões de celular de Maceió, dividir pela população, tá? Isso é digamos assim, uma estimativa populacional, mais global, né? E isso aqui talvez também seja simples de calcular, porque você vai calcular a probabilidade de uma pessoa responder onde ela estava num determinado momento. Enfim, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, nesse que perguntou, foi Sofia que perguntou? Sim, na verdade respondeu bem, porque eu estava realmente pensando no caso real. Tá. Obrigada. No caso real, em geral, é assim, entendeu? Por exemplo, a gente discute, se você quiser dar uma olhada nos vídeos anteriores, quando a gente fala de fórmula de Bayes, a gente explica como é que se usa essa fórmula, que é a fórmula de Bayes, para você estimar se você deve usar uma certa droga nova ou não, entendeu?
quando você faz testes com uma droga nova, você quer saber se ela é melhor que a anterior ou não. Em geral, isso é feito usando esse tipo de estratégia. Entendeu? É uma probabilidade condicional. Isso está explicado lá na aula sobre fórmula de Bayes. Tá? Esse númerozinho aqui também é calculado usando fórmula da probabilidade total. É outra coisazinha que se faz. Vamos lá, pessoal. Vamos para o próximo problema, pode ser? Eita, o próximo problema é longo. Vamos começá-lo. E aí a gente faz uma pausa, sei lá, pro lanche. Um homem possui 5 moedas. 2 são de caras duplas, ou seja, tem cara nos dois lados. Uma de coroas duplas, tem coroa nos dois lados. E 2 são normais. Ele fecha os olhos, escolhe a moeda aleatoriamente e lança. Responda as seguintes perguntas. Qual é a probabilidade que a face inferior da moeda seja uma cara? E aí, como é que vocês fariam o primeiro? Faria uma variável aleatória para retornar a probabilidade de acordo com o tipo da moeda. Uma das coisas que ajuda a gente aqui nesse tipo de problema é uma árvore de possibilidades, né? Então você tem o tipo da moeda e o resultado do lançamento. Tá? Eu vou tentar mapear aqui, né, as possibilidades. Eu tenho 3 tipos de moeda, né? Eu tenho a moeda tipo cara, tipo 1, que é só cara, tipo 2 e a tipo 3, que é normal. A tipo 1 é só cara, os resultados só são cara. A 2, os resultados só coroa. E a 3 tem cara ou coroa, né? Ok? Ok. Bom, qual a probabilidade que a face inferior da moeda seja uma cara? Ora, eu não estou falando nada sobre a face superior, né? Qualquer uma das duas pode ser a inferior ou a superior. Então isso é a mesma coisa que a probabilidade da face superior ser a cara. Tá? Ou seja, 3 sobre 6. 1 meio. Ah, tem 2 moedas, né? Tem duas caras e 2 coroas duplas. Então eu tenho que refazer isso, eu preciso de mais espaço. São 5 moedas. Esquece. Vamos para o quadro. A ideia que eu tive foi dividir em casos. Vamos lá. Basicamente o que eu estou fazendo, dividir em casos. Vamos lá? Então explica a sua ideia. Por exemplo, se o cidadão ele pegar a moeda 1, a probabilidade dele pegar cara é 1, porque ambos os lados da moeda são cara. Tá legal. Notei aqui. E se ele pegar uma que só tem coroa, a probabilidade é 0, porque só tem coroa. Agora, se ele pegar que é normal, que é cara e coroa, aí beleza, aí é 1 meio. Tá legal. No caso, teria que fazer a esperança baseado nessas probabilidades, né? Pera aí, vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Estão vendo o que eu estou riscando? Sim. Tá legal. Então, eu concordo, o jeito que você está fazendo tá certo. Tá? Você pode pensar como duas etapas, né? Na primeira etapa você escolhe a moeda, cada moeda com 1/5 de chance, tá? Cada moeda com 1/5 de chance, tá? E na segunda etapa você lança a moeda para descobrir a face, né? Então eu vou denotar isso assim, eu vou denotar isso como um par, um número de 1 a 5 e uma face, tá? O N pode ser 1, 2, 3, 4, 5, que representa a moeda, e o F pode ser cara ou coroa, né? Então isso aqui tem quantos elementos? Tem 5 vezes 2, tem 10 elementos, né? Né? Posso botar 5 caras aqui, 5 opções aqui, posso botar 2 aqui, né? Por exemplo, uma opção é 1 cara,
um cara que é igual, tá? Dois cara, dois cara. Eu tenho que chamar, digamos assim, cara superior e cara inferior. É tudo cara, tá? Do jeito que eu estou fazendo aqui. Três coroa superior, quatro coroa superior, cinco cara, cinco coroa. São 10 opções, né? Coroa. Tá? Lembrando que cara tio é a mesma coisa que cara. E coroa tio é a mesma coisa que coroa. Tá? Então, quais são os resultados que me dão um cara? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 de 10. Tá? Não seria melhor a gente ver quais são os resultados que dão cara inferior? Exatamente. Porque a gente quer fazer cara inferior, né? Então vamos lá, cara inferior. Tudo bem. Então, o que é que tem cara inferior? Esse aqui tem um cara inferior. Esse aqui tem um cara inferior. Esse também tem um cara inferior. Esse aqui tem um cara inferior e esse aqui tem um cara inferior. Concorda? Ô, professor, Pode falar. quando no enunciado tava falando que era 2 moedas normais e só uma moeda de coroa dupla. O enunciado tem duas moedas com caras, uma com coroa. E 2 normais. Novamente eu atrapalhei aqui, viu? Foi mal. Tudo Vou certo. corrigir isso aqui. Isso aqui é o normal. Essa aqui tem duas coroas, tá certo? Tá ótimo. Então, esquece o que eu falei, porque eu me atrapalhei. Aqui. São duas normais. Então, isso aqui é uma cara, isso aqui é uma coroa, beleza? Então, quem é que tem cara inferior? Esse tem cara inferior, esse tem cara inferior, esse tem cara inferior, cara inferior, cara inferior e cara inferior, ok? Concorda comigo, né? Uhum. Porque se deu essa cara daqui, a de baixo é a cara também. Se deu essa, de baixo é a cara também. Então é 6 sobre 10. Tá? A chance de sair, de você lançar a moeda e embaixo tem uma cara, aliás, a chance de você escolher a moeda, lançá-la e embaixo tem uma cara é 6 sobre 10. Alguém quer discutir isso? Quer mostrar outra solução? Alguém quer mostrar outra solução? Quer discutir? Encontrou outro resultado e quer discutir como chegou? Todo mundo entendeu como isso? Ô, professor, poderia fazer do jeito que o Almir falou, né? Que seria a probabilidade de pegar uma moeda vezes a probabilidade de sair cara, daí fazer, tipo, todas as somas. Pode ser. Ou seja, um quinto mais um quinto, né? Porque sair das duas primeiras moedas, você vai ter cara inferior, né? E na outra um quinto mais vezes um meio, né? Um outro jeito que eu tinha pensado era dividir. Calma aí. Deixa eu ver se isso dá certo. Peraí. Deixa eu voltar. Como é que o Almir falou? Repete aí, Almir. Sim, foi basicamente dividir em tipos. Eu tenho 3 tipos de moedas, que são de caras duplas, de coroas duplas e as normais. Certo. Se o cidadão ele escolhe uma moeda que é de cara dupla, a probabilidade de ter uma cara na face de baixo é 100%, porque vai ter duas caras ali. Exato. Se ele pegar uma de coroa dupla, a probabilidade é 0. Tá. E se ele pegar uma de normal, é 1/2. Exatamente. Aí, Isso. a probabilidade de eu escolher uma de cara dupla é 2/5. Uma de escolher uma de coroa dupla é 1/5. E uma de escolher a normal são 2/5. Exatamente. Isso aqui é cara dupla. Isso aqui é coroa dupla, 0. Isso aqui é cara normal. Perfeito. Isso aqui dá 6 décimos. Tá ótimo. Muito bem. Era desse jeito que eu tinha pensado originalmente também. Tá certo. Tá certíssimo. Tá? Isso tá certo. O jeito com árvores e possibilidades tá certo também.
Próxima pergunta. Ô, professor, Hum? eu queria que o senhor pudesse resolver um problema ele não é da apostila, eu pesquisei, estava pensando no problema de probabilidade condicional e eu me deparei com ele. Faz um tempinho, eu já trouxe para a monitoria, porém o monitor não conseguiu resolver, assim, ele disse que não conseguiu, ele achou que não fosse a resposta, também não achei. Tá. O senhor poderia responder? Vamos lá. Tentar. Vamos lá. Pode falar. Uma urna contém 2 bolas. Retira-se dessa urna uma bola e vê que ela é branca. Tá, Aí então, a retira urna tem assim- 2 bolas. Sim. Bola A e B. Retira-se dessa urna uma bola e vê que ela é branca. Tá. Aí retira a segunda e vê que ela é branca. Qual é a probabilidade na terceira retirada a bola ser branca? Ah, tá. Tem reposição, viu? Tem reposição. Tá legal. Você retira uma bola, vê que ela é branca. Tá? E retira outra bola, vê que ela é branca. E você quer o quê? A probabilidade na segunda retirada, na terceira retirada, ela ser branca. A probabilidade da terceira retirada ela ser branca, né? Isso. Dá para fazer uma árvore de possibilidades. Vamos lá. Vocês querem explorar isso aí? Vamos explorar. Vamos lá. Quais são as possibilidades? Bom, analisando as moedas. São quantas bolas na urna mesmo? 2. Beleza. Primeiro eu posso ter 2 brancas. Eu posso ter uma branca e uma preta, ou uma preta e uma branca. E posso ter 2 pretas. Aí só que 2 eu não pretas eu não posso, né? eu ia falar isso agora, que seriam os casos para permutações. Aí eu tenho essas 3 possibilidades. Aí seria analisar os casos. O professor Henrique fez assim na aula do PIC, ele fez assim, analisando as possibilidades na árvore. Vamos lá. Como é que foi? Ele fez analisando as possibilidades e distribuiu os pesos. Redistribuiu, no caso. Vamos lá. Então, isso aqui é o tipo de urna, né? Tipo de urna. Por que tem a probabilidade de ser 2 pretas, professor? Não tem. 2 pretas não vai ocorrer, né? Você não vai conseguir tirar uma branca ali dentro. Estou tentando formular tentando ver como é que a gente vai resolver o problema. Eu abri em 2 casos. A 10 probabilidade... Não, 2 casos. A probabilidade de na urna só ter bola branca e depois a probabilidade de na urna ter uma bola branca e uma bola preta. Sim. Aí Na verdade, você quer a probabilidade da terceira ser branca, né? Isso, a terceira retirada. Isso. Tá. Vou falar. Tô pensando, viu? Faz o seguinte, 4h30. Vamos dar um tempinho para a gente pensar nesse problema interessante. E a gente retorna com ele, tá? É hora do lanche.